Depois de muita negociação, a Câmara afrouxou regras para pensão, para aposentadoria de mulheres, de policiais federais e outras categorias da área de segurança pública e reduziu o tempo mínimo de contribuição dos homens. Hoje a sessão para votar os destaques que faltam para concluir o primeiro turno da reforma da Previdência começou bem mais cedo do que ontem. Então a gente vai a Brasília falar com Flávia Alvarenga, que está acompanhando tudo. Flávia, boa tarde para você. Conta para a gente como é que está o andamento aí no plenário. Oi, Sandra, boa tarde a todos. Sim, a sessão de hoje começou mais cedo, sim, por volta de 9h30, foi suspensa, mas quando deu 11h30 foi reaberta com a chegada do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Neste momento tem mais de 430 deputados na casa e os deputados já rejeitaram um pedido de retirada da pauta. Neste momento, os partidos estão fazendo as orientações para a votação de uma das emendas que trata do pedágio em uma das regras de transição. Mais cedo, teve uma reunião na casa do presidente Rodrigo Maia com alguns líderes de partidos, como o líder do PP, Arthur Lira, o líder do MDB, deputado Baleia Rossi, o líder da maioria, Aguinaldo Ribeiro, e também com o ministro Onyx Lorenzoni, que está licenciado para votar, já que ele é deputado federal, e com o secretário de Previdência, Rogério Marinho. Hoje, os deputados querem votar todos os destaques para tentar encerrar esse primeiro turno. São 6 destaques. E ao chegar aqui na Câmara dos Deputados, o presidente Rodrigo Maia disse que o segundo turno vai depender das negociações. Vamos ouvir. A gente vai vendo qual é o melhor ambiente. Se a gente tem quórum amanhã de 500 deputados ou de 379 deputados, ou se esse quórum se mantém para a próxima semana, né? Ou se ele se mantém para agosto. O ministro Onyx Lorenzoni chegou ao mesmo tempo que o presidente Rodrigo Maia aqui na Câmara. E ele falou sobre os impactos que vão ocorrer com essas mudanças que foram feitas no texto, falou também sobre a liberação das emendas e fez uma conta sobre a economia prevista para os próximos 10 anos. Nós vamos ficar acima de 900 bilhões, que é muito bom. Flávia, o assunto agora, então, é a aposentadoria das mulheres, né? Que teve aí uma mudança ontem à noite que deixou o cálculo menos rígido para as mulheres. Foi isso? Foi exatamente essa alteração, foi o primeiro destaque de ontem. Teve muita negociação entre a bancada feminina, que estava lutando por isso, são mais de 70 deputadas, e também teve negociação com a bancada evangélica. E se tratou principalmente essa discussão sobre a pensão. Vamos ver como é que ficou com essa alteração. Foram 344 votos a favor, 132 contrários e 15 abstenções. Com a mudança aprovada, mulheres poderão se aposentar aos 62 anos de idade, com 15 anos de contribuição, recebendo 60% do benefício. A cada ano que exceder os 15 anos de contribuição, será possível receber mais 2%. Na prática, a emenda permite que uma mulher tenha direito ao benefício integral com 35 anos de contribuição, em vez de 40 anos, como queria o governo. O mesmo destaque alterou ainda as regras da pensão por morte, garantindo pelo menos um salário mínimo para o pensionista, homem ou mulher, que não tiver outra fonte de renda formal. A bancada feminina insistiu nessa reivindicação porque no Brasil as mulheres vivem mais que os homens e por isso são mais comuns viúvas que viúvos. Bom, e Flávia, também foi aprovada a mudança no tempo de contribuição para os homens, né? Que agora fica igual ao tempo das mulheres. Lembrando que a proposta original do governo previa um tempo mínimo de 20 anos, não é isso? Sim, foi aprovada essa alteração, foi o segundo destaque do dia de ontem. E a cada mudança que se faz no texto, muda também a estimativa de economia do governo. O Ministério da Economia só vai divulgar o impacto final nesse número quando acabar a votação em segundo turno. Então vamos ver agora o que muda nas regras para os homens.
Foram 445 votos a 15, num destaque apresentado pelo PSB. O novo texto reduz de 20 para 15 anos o tempo mínimo de contribuição exigido para homens do regime geral. Da iniciativa privada poderem se aposentar. É o mesmo tempo mínimo de contribuição já previsto para as mulheres. O texto base da reforma, aprovado em primeiro turno pela Câmara, previa tempo mínimo de contribuição de 20 anos para homens. O destaque não altera as idades mínimas para homens e mulheres poderem se aposentar, que continua a ser de 65 anos para homens e 62 para mulheres. E mais uma mudança. Os deputados também aprovaram uma modificação que garante regras mais brandas para policiais federais e outras categorias da área da segurança pública. Flávia, essa mudança teve interferência aí direta do presidente Jair Bolsonaro e contrariou a equipe econômica, né? É verdade, Sandra. Foi um acordo que vinha sendo costurado desde a semana passada e a categoria teve o apoio, sim, do presidente Jair Bolsonaro. Então, com a aprovação dessa emenda, reduziu a idade mínima para todas aquelas pessoas que trabalham na segurança pública federal e também para os policiais civis daqui do Distrito Federal. A emenda teve o apoio do PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, e foi aprovada por ampla maioria, 467 votos a 15. Beneficia policiais federais, rodoviários, ferroviários e penitenciários federais, agentes socioeducativos, polícias legislativas do Senado e da Câmara, além de policiais civis do Distrito Federal. Homens destas categorias poderão se aposentar com 53 anos e mulheres com 52 e terão direito a um benefício igual ao último salário. Todos terão que pagar uma espécie de pedágio de 100% do tempo que faltaria pelas regras atuais. Por exemplo, faltando 2 anos para um policial dessas categorias se aposentar, ele terá que trabalhar 4 anos. A emenda não trata dos policiais dos estados, policiais militares, civis e bombeiros, porque os servidores dos estados e municípios foram excluídos da reforma. O relator da reforma, deputado Samuel Moreira, e a equipe econômica do governo eram contrários a essa emenda. Na semana passada, a comissão especial que analisou a reforma derrubou uma proposta quase igual a essa aprovada ontem. Líderes do PSL chegaram a dizer que não apresentariam uma emenda para beneficiar policiais. Não apresentaram, mas apoiaram o texto sugerido pelo Podemos, que foi aprovado logo após um acordo entre o governo e líderes do Centrão. O presidente Jair Bolsonaro já tinha defendido a mudança várias vezes, mudança que contou com o apoio também de partidos de oposição. Bom, essa emenda foi aprovada por 467 votos a 15. Em 18 partidos, todos os deputados foram a favor. São os partidos MDB, Avante, Cidadania, Patriota, PCdoB, PDT, PL, PMN, Podemos, PP, PRB, PSB, PSD, PSDB, PSOL, PTB, Rede e Solidariedade. O único partido que votou totalmente contra a flexibilização foi o Novo, com 8 votos. PT e também o PV deram 2 votos contra cada um. Democratas, PROS e PSC, 1 voto contra cada partido. O PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, deu 50 votos a favor de regras mais brandas para policiais. E 3 deputados não votaram. E a gente volta agora a falar com a Flávia Alvarenga, em Brasília, para saber como está a discussão em primeiro turno sobre os últimos destaques da reforma da Previdência. Flávia, em que pé estão as votações por aí? Doni, aquele primeiro destaque que a gente falou no início do jornal, ele foi rejeitado, portanto, ele caiu. Agora os deputados estão no segundo destaque, um destaque que quer tirar do texto o pedágio de 100% de uma das regras de transição, está na fase de orientação da bancada. Os deputados querem votar todos os destaques hoje e isso é importante porque ainda tem o segundo turno da votação. Depois que acabar essa votação dos destaques, tem uma outra fase de tramitação lá na comissão especial. Esse texto, já com as alterações, volta para lá, é refeita essa redação e precisa
precisa ser votado. Essa comissão deve durar cerca de 3 horas e aí vem o segundo turno, né? Só depois disso. Segundo turno que pode ficar para amanhã, para a semana que vem ou mesmo para o segundo semestre. Doni. Flávio, obrigado.